Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Efésios 6, do 12 ao 16. É uma palavra que todos nós conhecemos bastante, mas se não tivermos tanta intimidade, devemos ter mais intimidade com essa palavra. Porque realmente, todos nós aqui, como igreja, temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, mas nós somos mais do que vencedores. Amém? Na palavra do Senhor diz assim: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 13, por favor, 13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir do dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do mal. Oh, glória a Deus! Que palavra! Queridos, todos poderão apagar as setas inflamadas dos malignos. Querido, eu fico essa semana eu estava passando por algumas situações e o Senhor me mandou essa palavra e como isso balançou no meu coração. Que isso venha balançar no vosso coração essa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, glória e graça te dou, Senhor. Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, que nessa manhã que o Espírito Santo de Deus, Senhor, fale, Senhor, o que tu queres falar com o teu povo através de mim, Senhor. Que eu seja um mero, Senhor, mensageiro das tuas palavras, que não saia nada da minha boca se eu não for da tua vontade. Seja com cada um dos meus irmãos. Dá-lhe, Senhor, a claridade, Senhor, de que tu queres falar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a igreja é um corpo vivo e vibrante. Com cada um temos as nossas singularidades. Eu tenho as minhas, o Ana tem a dele. Cada um de vocês tem a sua singularidade. Mas nós somos um corpo vivo de Cristo. Mas também é um campo de batalha, como diz a palavra do Senhor. As batalhas venham, que as batalhas venham, mas nós possamos tomar o escudo da fé, que essas setas não nos acertem, que elas não nos atirem de forma ao qual nos tire do caminho da justiça do Senhor. Muitas das vezes, queridos, ou a maior parte das vezes, os inimigos são invisíveis. Os inimigos moram ao nosso lado, às vezes a gente nem vê. Mas o olho do Espírito Santo nada foge. Nós, como humanos, talvez nos coloquemos, às vezes, de uma forma a tentar solucionar algumas situações que não nos pertencem. A solução é do Senhor. O corpo de Cristo é do Senhor. A igreja é do Senhor. O pastor dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. As adversidades vão surgir e eu creio que todos os dias nós estaremos aqui para que possamos combater com bom combate. A nossa fé vai nos sustentar. A nossa fé vai nos dar a certeza da vitória, porque o nosso general é Cristo. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É aquele que está sempre conosco.
É aquele que vai à frente do seu exército. É vital voltar-se ao Senhor nesse momento. No momento que você está mais fraco, volte-se ao Senhor. No momento que eu estou mais necessitado, volte-se ao Senhor. Entrega teus problemas, entrega as suas batalhas ao Senhor. Busca a palavra do Senhor. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A nossa luta é diária e constante, porque muitas das vezes nós não nos colocamos a palavra do Senhor como uma necessidade diária de levarmos, entendermos cada vez mais, estudarmos cada vez mais a palavra do Senhor. A busca do entendimento da palavra do Senhor é exatamente o mapa ao qual nós temos que passar louvando e cantando o nome do Senhor. As lutas virão. Nós nos abateremos, sim. Mas a fé que Paulo teve, como nós estudamos hoje, que nos sustenta. É essa fé que eu tenho que entender que as lutas não são nossas como um corpo de Cristo. A luta é do Senhor. E Ele vai me dar estratégia. Ele vai me mostrar o que Ele quer que eu faça. As lutas da igreja são travadas no reino espiritual. As lutas da igreja são travadas onde nós não podemos colocar a não ser a nossa fé. A luta espiritual, ao qual Deus, que as setas não nos atingiriam se a nossa fé estiver forjada na palavra do Senhor. E essa semana eu me vi um pouco machucado, buscando algumas coisas. Senhor, está doendo, está apertado, o coração está machucado. E Deus me deu esse texto e falei assim: a luta não é tua. Essas lutas não são travadas aí. Eu dei a vocês toda a fórmula para que você combata um bom combate. E eu comecei a entender que eu tinha que sentar e falei: Senhor, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ler a tua palavra mais, porque a aflição me vem dada ao meu coração, mas essa luta não é minha, essa luta é travada aqui, essa luta é travada lá nas celestiais. Perseguição todos nós vamos passar. Uns passam na escola, que agora chamam de bullying, outros passam no trabalho, a igreja vai passar, a igreja é perseguida, vai continuar até que Deus assim. O quê? E que nós possamos entender que aquela árvore que dá fruto, ela é cobiçada. A árvore que não dá fruto, ela não é cobiçada. E Deus colocou isso no meu coração essa semana. Por que se entristece? Porque a igreja é minha. A igreja é minha. Eu que me preocupo. Eu sei aonde vai, até onde eu vou deixar ir. E eu entendi que eu tinha que orar mais. Ler a palavra do Senhor mais. Lá em Mateus 5,10, se não me engano é Mateus 5,10. Mateus 5. Bem-aventurados são os perseguidos, pois causa da justiça. Irmão,
Está escrito há mais de 2000 anos. Bem-aventurados que são perseguidos pela causa da justiça. Que venham as perseguições, que venham os combates, que venham as setas, mas eis-me aqui, porque o Senhor forjou todas essas formas de nos proteger. O escudo da fé. Que setas sejam lançadas, mas nós não vamos ser atingidos. Deus, que nós tenhamos a união do corpo vivo de Cristo na nossa igreja. Deus, que eu possa entender e abraçar cada um dos meus queridos e amados irmãos de uma forma, entender que nós somos um corpo só. Não há nível de importância aqui dentro. O único importante aqui dentro é Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós aqui somos parte do corpo. O cabeça é Cristo. Amém. A importância da comunhão nesses momentos de perseguição são incrivelmente maiores do que alguém possa imaginar. E quando eu estava ministrando nesse texto, assim, ele me disse: olha para a tua igreja, olha como é que estão os seus irmãos, olha como é que está o seu altar. Tem algum problema? Se tiver, limpa seu altar. Se tiver alguma outra situação, limpe a sua igreja. Mas virão lutas, virão. E nós passamos cantando e louvando o nome do Senhor. Davi teve 2 batalhas num dia só. Ele passou 2 no mesmo dia louvando ao Senhor. Tem igrejas aí, eu não sei, sabe, na internet, foram buscar o pastor em cima do púlpito da polícia porque estava pregando a palavra do Senhor. É os tempos que nós estamos vivendo. Mas que venham, que eu não vou deixar de pregar a palavra do Senhor. Essa igreja não vai deixar de ser filho de Cristo. A importância da comunhão nos dá exatamente o sentimento de culpa. Se eu estou fraco, você está forte, nós vamos nos apoiando. A igreja entre irmãos é essencial. É essa comunhão. Lá em Hebreus 10, 24 a 25. Não deixamos de congregar, mas sim nos estimular uns aos outros, juntos aos nossos. Somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu lá fora, sozinho, sou fraco. Mas nós, como membros de um corpo, somos fortes. Nós somos mais fortes. Mas mesmo assim, Deus nos deixou todas essas formas de nós combatermos o combate, o que seria para nós humanamente possível. A armadura que Deus nos deu, que nós possamos entender que nós temos para ter essas armaduras, nós temos também como temos exatamente o que Ele deixou para que nós possamos adquirir. O cinturão da verdade. Eu não posso estar mentindo. O escudo da fé. Eu tenho que estar e entender a palavra do Senhor, independentemente da palavra do Senhor. O capacete da salvação. Eu tenho que reconhecer que Jesus Cristo é o único e fiel Salvador. A espada do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo dentro de mim. Como foi dito hoje na escola, o Espírito Santo está em mim.
Então, o maior que está em mim, que está lá fora naquele mundo. Que as batalhas venham, mas o Espírito Santo está comigo. Ele me fortalece. Ele está junto de mim. Essas lutas não devem nos levar ao desânimo, pelo contrário. Quando chega e bate em nós, humanamente possível. É impossível você não se abater. Concordo. Porém, nós temos o diferencial. Que o diferencial é que nós temos o Espírito Santo conosco. A batalha não é minha. A batalha não é travada aqui, a batalha é travada lá. E nada vai tirar de nós essa batalha. Se nós olharmos o Novo Testamento, todos eles, todos tiveram perseguições, sim ou não? Tiveram batalha, sim ou não? Jesus Cristo teve batalha e perseguições, sim ou não? Sim. Como nós não vamos ter? Vamos passar cantando e louvando o nome do Senhor. Que venham as batalhas. Que venham. Mas nós temos que estar unidos num corpo Cristo. A igreja tem que estar unida. A igreja não necessita que eu esteja aqui, Senhor, vou pedir oração para a irmã. Não, nós temos que entender que vamos orar pela nossa igreja. Coloque isso em oração todos os dias. Coloque o vosso pastor em oração todos os dias. Coloque a família de cada um de vocês em oração todos os dias. Isso para nós é um corpo de Cristo. Faz tempo que eu não consigo, não conversava com ele. Mandei uma mensagem para ele. Não é obrigação do pastor. Nós somos um corpo. O Caio tem a obrigação de mandar uma mensagem para você quando você não vem. E você tem a obrigação de mandar uma mensagem para o Caio quando ele não vem. Isso é corpo de Cristo. Eu tenho que me importar porque o João não apareceu na igreja. Eu mando uma mensagem: João, o trotinete, deu algum problema? É isso. É isso que nós temos que entender. O que nos une é infinitamente maior do que nos separa. O que eles pensam que nós não temos é o que mais nos fortalece, que é a união, que é Cristo Jesus. A nossa luta não é contra os seres humanos, é contra seres, contra poderes e autoridades, dominadores. Mas nós somos obedientes às autoridades. Muitas das vezes, como Paulo foi pregado no Éden, Jesus, eram homens que se intitulavam senhores da história, senhores do poder. O poder é aquele que tem em nós. Muitos deles foram as suas vidas ceifadas que falavam isso. E que se nós tivermos que participar, se nós tivermos que fez sanções por levar no Evangelho, que assim seja, mas nunca vão conseguir nos calar. Que nós possamos entender que o ID do Senhor é a nossa verdadeira missão. É levar o Evangelho a todas as pessoas. Às vezes vocês são perseguidos nos vossos trabalhos. Às vezes a gente deixa de falar do Evangelho porque a gente não quer ser titulado no meu trabalho, na minha escola como cristão. O tempo está se esvaindo. O tempo está a se esgotando.
E nós buscamos exatamente o elevado do Evangelho. Não sejamos, não desanimem. Nós vemos tantas situações no nosso dia a dia, afetam o nosso ânimo, afetam a nossa saúde. Mas Jesus, Ele está sempre conosco. É tosse, é gripe, tantas outras coisas durante o dia a dia, e você não deixa de fazer o seu dia a dia. Mas, às vezes você deixa de falar, de ler a palavra de Deus, por último. Às vezes você, nesse domingo está chovendo, eu não vou na igreja. Porque está chovendo. Às vezes você deixa, mas hoje eu tenho um passeio, deixa de ir na igreja. Amados, a misericórdia de Deus nos serve todos os dias nas nossas vidas, amém? A graça do Senhor é nos dado pela graça de Deus. A comunhão que nós temos que ter aqui é essa. A importância que nós temos que ter aqui é isso. Está sentindo falta de alguém? Manda uma mensagem para ele. Não espere o seu pastor. Faça a sua parte. Fulano, eu sei que está passando problema. Faça uma mensagem para ele. Quer que eu vá aí? O que eu posso te ajudar? Isso é culto. Se culto. Eu liguei para alguns irmãos essa semana, passei a mensagem para alguns irmãos uma semana, uns me responderam, outros não me responderam. É pura e simples obrigação do pastor, ou é de cada um de nós? É de cada um de nós, irmão. Esse vosso pastor é tanto quanto pecador quanto vocês. Eu preciso tanto da ajuda de vocês. Eu preciso tanto que vocês me ajudem. Eu preciso tanto que vocês ajudem aquela pessoa que você sabe que não veio, sabe que está passando problema. Mas é difícil porque ele não gosta. Não. Faça a sua parte. Porque as lutas que talvez você ache que ele não esteja passando, ele esteja passando. Talvez a luta que você quer que ele peça ajuda, ele não consegue pedir ajuda. Talvez o pedido de socorro esteja gritando dentro do corpo dele, mudo. Tem pessoas que não conseguem pedir um auxílio, pedir um socorro, pedir um... O que te impede de você ir até ele? O que você te impede de você pegar o seu telemóvel e mandar uma mensagem para ele? Nós somos um povo. Isso, Cristo se alegra tanto em ver uma igreja, um se preocupando com o outro. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Coloque isso na sua mente. Eu sou um bem-aventurado. Tá? Estão perseguindo? Louve. Está passando por problemas no seu trabalho? Estão te perseguindo? Louve. Porque bem-aventurado você é a palavra do Senhor. Os perseguidos por causa da justiça. Eu vi essa semana um pastor sendo retirado do púlpito. Não sei se foi na Holanda, na Groenlândia, algum lugar assim. A polícia chega do lado de fora, arrancou ele do púlpito.
porque ele estava pregando a palavra de Deus. E ele falou: podem me arrancar, mas eu vou continuar. Então essas perseguições, Remaia tem mais de 2000 anos. Essas perseguições eu acredito que sejam também para que nós possamos encher mais de fé, que nós possamos buscar cada vez mais ao Senhor, que nós possamos cada vez mais entender que eu tenho que me aproximar mais de Deus, eu tenho que buscar mais a Deus. A fé não vai deixar nenhuma seta maligna me atingir. Nós estamos abaixo das leis, das coisas do homem. Nós vamos cumprir, estamos aqui para cumprir. Mas, se me pedirem para que eu me cale e não fale sobre a palavra de Deus, não. Isso não. Cada um de nós essa manhã entenda que o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, nos coloque de uma forma entender que nós estamos prontos para essas batalhas. Nós estamos prontos para ser perseguidos. Porque o Senhor nos garantiu a vitória. Porque o general, o nosso general, é Cristo Jesus. Não existe palavra, gesto, nem nada que possa nos afastar do amor de Cristo. Nessa manhã, você entenda que o amor de Cristo é maior que está em você do que está lá fora. Que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, te encha de fé para combater o combate, para guardar a sua fé. E que venham as lutas, que venham as perseguições. Nós estaremos aqui até que Jesus Cristo nos permita estarmos aqui. Toda e qualquer forma de perseguição, e eu creio que Jesus Cristo permite que venha acontecer, que nós possamos tirar de cada perseguição, de cada problema, de cada seta, que nós possamos tirar a aprendizagem. Quando você passa por um problema, você voltou mais forte. Quando você pensa que não tem mais jeito, Jesus te resgata. Você volta com mais fé. Então os problemas também nos servem, e as perseguições nos servem para que nós possamos crescer. Que nós possamos ser cada vez melhores na busca da nossa fé, na tomada da armadura que Deus nos deixou. O escudo da fé. O que diz a palavra de Deus? Nenhuma seta maligna vai te atingir pelo escudo da fé que eu tenho deixado para você. Então que venham, que venham os problemas, que venham as perseguições, porque eu estou com o Senhor. Mas que venham as problemáticas todas dos jovens casais que vocês têm, porque eu vou passar cantando e louvando o nome do Senhor, porque eu sou mais que vencedor. Você está sendo forjado. Davi, quando teve 2 batalhas, não tinha só, ele estava sendo forjado.
As batalhas nos dão isso, uma casca, um escudo, uma tenacidade, uma vontade de combater mais. E Deus nos revestiu com isso tudo, porque Ele sabia que nós estaremos aqui hoje falando sobre isso. Ele sabia das perseguições de cada um que nós passaremos aqui hoje. Ele sabia dos seus problemas, mas também Ele sabia pelo Espírito Santo que você estaria aqui hoje se revestindo exatamente sobre isso. Quantas vezes o cara me liga, está ruim no meu trabalho, glorifica o Senhor que você tem trabalho. Tem pessoas que lamentam em caminhar daqui para ali. Quantas pessoas queriam ter poder de poder caminhar e não ter pernas para caminhar. Então, irmão, glorifica o Senhor. Estou passando louvando o nome do Senhor. Venha. Que as batalhas venham. A batalha não é minha. A batalha é do Senhor. Pode vir. Eu fico imaginando. Davi era um menino, já menino, pequeno. 2 batalhas. Num dia só. O coração do homem fica duro. Mas ele estava com as couraças que Deus deu a ele. Miriam. Aqui, terra distante, mas Deus está com ela. Ela não é minha. Já se sentiu desamparada com o Senhor? Não. Mas que não é fácil, não é fácil. Que é difícil, é difícil. Mas, ô Senhor, nos reveste cada vez mais para bater um combate, que eu sou fraco e frágil, mas tu tens dado a armadura para que nós possamos combater. Somos limitados como ser humano, mas pela graça do Senhor dada a nós por graça, nós somos o povo escolhido. Glorifica o Senhor quando estiver difícil, porque Deus está te forjando. Que Deus faça isso comigo, em nome de Jesus. Que afaste o homem velho, mas que o Espírito Santo fale cada vez mais ao meu coração. Que nós possamos entender isso, sairmos para fora dessas portas, e entender que nós somos aquele povo escolhido, mas eu quero que aqueles que não sabem disso sejam e entendam que o Senhor também o quer. Nós sejamos uma igreja missionária. Que nós sejamos uma igreja ao qual nós possamos sair lá fora e falar assim, não, é um cristão. Eu não quero sair daqui sem ser reconhecido como um cristão, como um servo do Senhor. Então, meu irmão, que você entenda nessa manhã, e hoje eu sou um pouquinho mais curto, porque eu tenho que falar com a igreja algumas coisas. Saia daqui restaurado. Saia daqui com a armadura que Deus lhe deu, e que venham os problemas, que venham as perseguições. Mas o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele vai estar conosco no campo de batalha. Amém? Amém.